Alô, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite. E eu estar aqui em São Paulo é muito bom. Como uma boa carioca, eu adoro São Paulo e fico feliz de vir aqui e contar um pouquinho da nossa experiência e ouvir da experiência de vocês também, porque, na realidade, acho que agora, eu acho que exatamente meu desafio é tentar passar para vocês a dificuldade que a gente tem na hora que a gente tem uma ideia, coloca ela em prática, começa a rodar e exatamente o que a gente vai encontrando. Mas antes de falar um pouquinho do Projeto Coral Sol, né, como primeira iniciativa pioneira no manejo de espécies invasoras marinhas, né, no Brasil, uma iniciativa socioambiental, eu acho que é importante contextualizar que ele está dentro do Instituto Brasileiro de Biodiversidade, que é o BRB. E, ao mesmo tempo, contar rapidamente que eu percorri a academia, fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e lá pelas tantas eu estava muito frustrada, porque, tudo bem, adoro fazer pesquisa, gerar conhecimento, mas exatamente eu sentia que o Brasil é muito carente de fazer essa ligação, essa ponte desse conhecimento para a sociedade para ele ser melhor aplicado. E aí, uns anos atrás, num congresso na Austrália, depois eram 4.000 pessoas e foi maravilhoso. Mas a mensagem final que ficou era que se os cientistas não conseguissem passar a mensagem a ponto da sociedade dar o valor e reconhecer, a gente não tinha conservação de nada. Né? E ali eu decidi que então eu ia investir todo o meu esforço no terceiro setor. Então, há 2 anos atrás nasceu o BRBio. Eu até já vinha trabalhando antes, há 10 anos eu vinha trabalhando no terceiro setor, mas aí eu coloquei mais paralela à academia. E aí, mais recentemente, então, eu, junto com outras pessoas, a gente fundou o BRBio, que tem o objetivo de contribuir para a proteção e conservação do meio ambiente, né, através do apoio a pesquisas básicas e o desenvolvimento de projetos socioambientais, né, que visam a sustentabilidade ecológica, econômica e social. E a nossa maior missão é articular e integrar os diferentes setores da sociedade em busca de soluções inovadoras, socioambientais inovadoras, exatamente para conservar, para a gente atingir nossos objetivos. Oi? Então, muito rapidamente, só para explicar, porque talvez a maioria de vocês não conheça muito bem essa estrutura, e eu acho que ela ajuda, inclusive, na hora de conhecer os projetos e a maneira que a gente vem lidando. Então, o BRB tem uma estrutura bem característica do terceiro setor, que tem uma diretoria formada por pessoas com cabeças e visões diferentes. A gente tem um conselho formado por pessoas, né, da área fiscal, ambiental, acadêmica, empresarial, né, que ajuda exatamente ao Instituto a enxergar a melhor direção para seus projetos, né, para atingir seus objetivos. E a gente tem um grupo enorme de voluntários, consultores e pesquisadores associados. Porque, de fato, a origem do BRBio ela veio da academia. Então, o corpo técnico ele é todo acadêmico. Mestrado, doutorado, são pessoas que também têm o mesmo desejo e anseio de colocar em prática tudo que a gente produz e aplicar. Né? Mas esse é um dos pilares. Na realidade, o que eu descobri é que isso era um dos pilares. A gente tem que ser excelente cientificamente, mas a gente tem que ser excelente em comunicação, a gente tem que ser excelente em tudo, senão a gente não consegue comunicar o que a gente e atingir nossos objetivos, né? Então a gente faz monitoramento, pesquisa, recuperação ambiental, um monte de coisa através de apoio a eventos, projetos, estágios, consultorias e o mais importante é que isso tudo é feito com grandes vínculos, né, com parcerias públicas, privadas e com a sociedade civil. O projeto Coral Sol, ele foi o primeiro projeto que o BRB albergou, ele já era um projeto que existia há 10 anos, eu vou contar essa história depois. E é a primeira iniciativa socioambiental brasileira de controle de espécies marinhas exóticas. Né? Então, a missão é a conservação da biodiversidade marinha, como? Né? Através do controle do coral-sol, né, do manejo, minimizando, assim, impactos ambientais e socioeconômicos, e promovendo a recuperação desses ecossistemas marinhos e a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, vou passar rapidinho um filme para vocês, que eu acho que
É um filme do Projeto Coral Sol, que foi feito há 3 anos atrás, pela TV Zero. Acho que já dá para ter uma ideia legal de como a gente faz, e depois eu conto um pouquinho também da nossa história e dos nossos desafios. Do fato da China comprar menos. Por exemplo, em 2014 é um número expressivo, mas já houve uma queda considerável em relação a 2013. Primeiro, porque a China passou a comprar menos. Segundo, porque o Brasil também passou a comprar menos em razão da recessão, que no segundo A Ilha Grande é um paraíso coberto de mata tropical entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. É uma área de grande biodiversidade que abriga milhares de espécies de animais e plantas que existem apenas aqui. Turistas de todo o mundo visitam o Parque Estadual todos os anos para fazer trilhas e aproveitar as centenas de praias da região. Mas eles não são os únicos que vêm de longe. Esses animais amarelos e laranjas, presos às pedras, são conhecidos como corais-sol. Eles se destacam no cenário submarino porque não são daqui. Vieram do Oceano Pacífico. Sua beleza esconde um risco sério. No curso de mais algumas décadas, ele pode acabar com boa parte da diversidade marinha, dos costões e recifes brasileiros. Uma invasão que pode prejudicar desde pequenos crustáceos menores que uma unha até os peixes que vão parar na nossa mesa. O que acontece aqui no Brasil é que ele encontra alta disponibilidade de espaço para se estabelecer e não possui esses competidores e inimigos naturais que ele possui na área nativa. No Brasil, o principal núcleo de estudo das duas espécies pertence à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desde o fim dos anos 90, dezenas de biólogos se dedicam a uma pesquisa exaustiva da espécie, mergulhando com frequência nas águas ao largo da ilha para entender melhor a ameaça. Tem alguns lugares que a gente dava para ver uma densidade absurda de coral-sol, assim, por metro quadrado. Tem alguns paredões que tem muito. E aí você percebe que ainda tem muito trabalho pela frente para a gente poder controlar essas populações de coral. Com os primeiros dados conclusivos da invasão, um pequeno grupo de biólogos se juntou ao Instituto Biodiversidade Marinha para transformar sua preocupação em algo concreto. O projeto Coral-Sol foi criado em 2006 como resposta ao problema do coral-sol. O primeiro trabalho que a gente fez, na verdade, era esse, era um levantamento de onde foi encontrado e a quantidade relativa que teve lá na ilha. E esse, na verdade, virou base de todo o nosso programa de monitoramento que a gente tem hoje. Era uma catástrofe, podia ser localizada, podia ser remediada, né? A ideia, na verdade, era essa, descobrir como fazer que aquilo parasse. Quando passaram de meros espectadores para agentes ativos de mudança, os criadores do projeto tiveram que abraçar novos papéis. A parte da educação ambiental do projeto, ela inclui trabalho com diversos públicos, né? Então a gente tem um trabalho com as comunidades, um trabalho com os professores da Baía da Ilha Grande, temos um trabalho com os voluntários, que são universitários, e temos também um curso de capacitação para agentes de turismo e gestores ambientais. Você pesca? Então, se ele atingir a pesca, vai causar um problema para todo mundo, porque se o peixe não consegue se alimentar dele e ele está tomando espaço do alimento do peixe, daqui a pouco não vai ter mais alimento, o peixe pode migrar para uma outra região. Vocês vão poder observar mais coral-sol e vocês vão ver como muda o ambiente. Ele passa a dominar, você tem muito mais amarelo e laranja ali, né? Eu achei muito irado o coral-sol, eu achei ele lindo, pena que é uma praga. Se fosse eu, assim, sem entender muito, assim, de observação, preservação, eu deixaria mais, assim, porque eles são muito fofos, muito lindos. Porque eu não gosto de matar bicho. Pô, e tem que matar, tirar esse bicho da água. E aí, né? Tem aquela coisa da gente de biólogo, de, pô, vou matar, né?
mas aí você fica sabendo que isso causa muito mal, e aí tem que fazer mesmo. A gente tem um serviço de disque denúncia que funciona assim. O cara liga, fala que achou, identifica, e aí nós vamos lá monitorar e ver se realmente é o coral-sol. Em todos os lugares em que o coral-sol está chegando, é teoricamente possível erradicar a espécie. É aí que entram os catadores participando das jornadas de remoção. Em 2012, o projeto Coral-Sol conseguiu uma autorização do Ministério da Pesca e Aquicultura para extrair e comercializar o coral-sol no Brasil. Com essa permissão, é possível organizar um ciclo autossustentável, em que catadores vão ao mar, retiram o coral e recebem uma renda extra com isso. Tanto a espécie Tubastreta agucensis quanto Coccinia já extravasaram a muitas fronteiras da Baía de Ilha Grande. Já há registros de contaminação pelo coral-sol em Santa Catarina, São Paulo, no resto do litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em sua expansão, as duas espécies chegaram a Salvador no começo de 2010. Entre esses dois locais fica o arquipélago de Abrolhos, berço de um dos ecossistemas marinhos mais diversos e sensíveis de todo o Atlântico Sul. Se o coral-sol continuar se dispersando, se estabelecendo ao longo da costa brasileira, ele pode realmente ameaçar a biodiversidade nativa. E a introdução do coral-sol pode diminuir essa biodiversidade, né, que eu acho que é a nossa maior riqueza. A bioinvasão é uma das principais causas de perda de espécies no mundo. E em ilhas ela pode chegar a ser a primeira. Então não é um problema para a gente deixar passar, é um problema que a gente tem que se preocupar. Ela causa prejuízo no mundo inteiro. Invasão biológica é uma forma de poluição, é um contaminante e que ele tem que ser tratado como tal. O país tem uma costa muito extensa, tem ainda refúgios naturais, recifes intocados, uma biodiversidade grande que a gente sabe que tem que ser preservada, e a invasão é uma ameaça concreta. Na verdade, esse é um compacto de 2 filmes que a gente fez, né? E vocês podem depois dar uma olhada no Facebook, nos 2 filmes na íntegra, um deles em torno de uns 13, 14 minutos. O primeiro sobre a invasão do coral-sol na Ilha Grande e o segundo sobre o projeto Coral-Sol. Então, muito rapidamente, só para contextualizar, inclusive dentro no tempo, né? As pesquisas começaram em 2001, não se sabia nem qual era a espécie, e que eram 2 espécies, que era uma dupla invasão. Então, na época, criou-se em português o nome coral-sol. E aí as pesquisas foram acontecendo, mas ninguém fazia nada. Lá para 2006, esse grupo de pesquisadores lá da UERJ, né, do Rio, preocupados com a expansão e com a falta de ação, criaram essa ideia de promover a recuperação ambiental, né, através da geração de renda extra para catadores e artesãos e fazendo um ciclo sustentável para, assim, controlar o coral-sol. Então, o primeiro prêmio que o projeto ganhou foi da Unisol, do Banco Real. Foi super importante porque era um projeto que nascia na academia, com carinha de academia de pesquisadores, mas que precisava também começar a injetar todo o outro lado de negócio, afinal a gente estava falando de tratar com pessoas, a parte social, a parte de protocolos, de capacitação. Então, foi quando a gente teve um aporte não só financeiro, mas de investimento de pessoas, de suas especialidades, de conhecimento, para fazer o projeto começar a se estruturar no lado social. Nisso as pesquisas continuaram, foi só aumentando, o programa foi aumentando também. Em 2009, a gente criou o Canal Nacional de Registro para atender
a demanda que a gente começou a receber um monte de ocorrência do coral-sol na costa. Ali a gente já tinha outros estados contaminados além do Rio de Janeiro. E aí a gente ganhou então patrocínio do programa Petrobras Ambiental, fez uma grande diferença, alavancou o projeto. A gente teve a oportunidade de inaugurar o centro de visitantes na Ilha Grande, que era a base da logística de todas as operações do projeto, de pesquisa, de educação ambiental, de tudo, da parte social. Em 2011, por estar fazendo todas essas atividades, né, voltadas para a conservação, a gente recebeu o título de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica da Unesco. E em 2012, a gente conseguiu finalmente a licença de comercialização. Então, só para vocês entenderem que o processo ele realmente é lento. A gente, as pesquisas começaram em 2000, a gente em 2006 teve a ideia, não tinha licença, então assim, o Brasil realmente é carente de mecanismos que facilitem as iniciativas para bioinvasão. E conforme foi falado aqui, bioinvasão é um processo, né? E muitas vezes o ser humano quer um resultado, quer saber qual é o impacto, qual é isso, qual é aquilo. A gente, como cientista, não quer ver impacto. Então a gente até, exatamente, eu acho que uma das grandes mensagens para a bioinvasão, diferente quando você vai falar, para fazer conservação das espécies ameaçadas de extinção. E conservação através da bioinvasão, às vezes a gente se depara exatamente com essas dificuldades colocadas aqui, que acho que é até uma questão cultural mesmo, né? É difícil. Eu trabalhei a vida inteira com coral nativo. Aí, de repente, eu agora coordeno um projeto, né, que eu preciso matar coral. Mas eu preciso explicar, esse coral é normal. Ele aqui está fazendo mal às nossas espécies nativas brasileiras. E não só ecologicamente, socialmente, economicamente, a gente tem vários desdobramentos, né? Então, acho que é uma postura e a gente precisa informar a sociedade sobre isso, a gente precisa esclarecer. Então, bioinvasão não é só uma questão de engajamento de parte científica, não é só uma questão política, é uma questão de engajamento mesmo da sociedade. Isso é um trabalho enorme que a gente tem para fazer em conjunto, porque é difícil para caramba e tem que fazer em conjunto mesmo, para conseguir chegar lá. Então, em 2013, a gente conheceu a fundação da Azuca, do Gilberto Gil, e isso fez, assim, abrir os olhos do projeto, da minha pessoa, da instituição, para uma outra realidade, para um grupo de pessoas que trabalhava há 20 anos com comunicação, né? E fazendo também um trabalho legal, mas que não tinha um lado acadêmico tão forte, então a gente fez uma boa fusão. Então a gente aprendeu muito e no ano passado a gente criou a Rede Coral Sol de Pesquisa Aplicada. Então, um pouquinho mais à frente. Então, assim, a bioinvasão, só para rapidamente colocar, não é, infelizmente, ela não aconteceu só no Brasil, ela já aconteceu no Caribe, lá na década de 40, aconteceu no Golfo do México, no fim dos anos 90, né? No Brasil, o primeiro registro fotográfico aconteceu na década de 80, na Bacia de Campos, em plataformas de petróleo. E, posteriormente, foi observado em ambiente natural na década de 90, no Rio de Janeiro. As pesquisas até o momento, as observações apontam que o vetor mais provável realmente são plataformas de petróleo, são estruturas que se movem, né, estruturas submersas que se deslocam lentamente no oceano. Então, a gente precisa trabalhar, na verdade, em todos os momentos, né? Desde, como já foi falado aqui, da prevenção, e depois na fronteira, depois no controle. Então, é um trabalho grande. Então, foram observadas 2 espécies. No início, eu lembro a gente caindo na água, a gente nem sabia que eram 2 espécies. O primeiro levantamento foi em gênero, né? A gente falava que era uma só. Depois a gente viu que eram 2 espécies. A Tubastreia coccínea ela é cosmopolita, ela ocorre em várias regiões no Indo-Pacífico. A Tubastreia tagucensis é endêmica de Galápagos, ocorre também nas Ilhas Nicobar, no Palau e White. Mas, então, muitos estudos foram desenvolvidos ao longo desses anos. Provavelmente o coral-sol deve ser, se não ou mais um dos mais das espécies invasoras mais estudadas, né? A gente tem mais de pelo menos 30, 40 artigos científicos publicados, né, considerando que já foi feito, mais publicações, mestrados, doutorados, monografias, congressos. Então, assim, tem muita informação, né? Então, já o que se observou nesse período, né, que são espécies oportunistas, elas realmente agem como... têm características, né, crescem muito rapidamente, recrutam também em alto número, reproduzem
precocemente, né, em tamanhos de 1 a 2 centímetros. Então, assim, é uma máquina realmente biológica potente e que encontrou no Brasil um espaço e uma situação, né, boa e vem se expandindo, né? E as pesquisas vêm mostrando isso, né? E a realidade também. Então, a gente tem vários efeitos negativos dessa bioinvasão, né? Redução da abundância de espécies nativas, da produtividade primária e pesqueira. No caso da Baía da Ilha Grande, lá ela ocorre em maior abundância em águas rasas. Então a gente vê que em locais que ele está altamente, que ele é altamente abundante, tem locais que tem 700 colônias por metro quadrado, são situações mais extremas, mas a gente encontra 100 colônias por metro quadrado. A gente tem, então, números altos para coral num lugar, né, em questões rochosas. Então, a gente, claro que vai ter uma modificação ao longo do tempo. A gente hoje não prevê quanto, exatamente as pesquisas até estão tentando entender e quantificar isso, porque a gente tem que valorar os serviços ecossistêmicos que a gente tem, até para a gente poder. A gente está perdendo isso, aquilo, mas isso é uma coisa que leva muito tempo. Não é da noite para o dia, uma pesquisa de anos, né? Mas a gente sabe dos efeitos, a gente vem vendo essas modificações graduais, gradativas, né? Modificação do ciclo do carbono, a gente está falando de um organismo que tem um esqueleto calcário, então ele vai modificar esse ciclo a partir dependendo do grau de bioinvasão dele, reduz a riqueza e a diversidade e modifica a paisagem marinha. Então, no caso lá, onde o local mais estudado até o momento é a Baía da Ilha Grande, mas a gente já tem outros estados também fazendo pesquisa. E aí a gente já observou, então, o coral-sol ocorrendo em bancos de mexilhão na Ilha Grande. Então, afeta, tem prejuízos econômicos na maricultura, né? O próprio turismo também, pesqueiro, você tem modificação. A gente tem uma pesquisa sendo realizada exatamente sobre a alimentação do coral-sol, porque ele está competindo com as espécies nativas, ou ele está substituindo, ou ele está se alimentando de alguma coisa que outros peixes, outros organismos também se alimentam. Então, infelizmente, ele também já chegou na Bahia, nos Recifes, que era uma das primeiras maiores preocupações, né? A Agência Brasileira de Inteligência, antes de começar o projeto, uma vez ligou para o UERJ para saber qual era o risco que tinha do coral-sol chegar no Nordeste, né? E afetar o turismo lá, né? A pesca. Então, assim, infelizmente, a situação, a gente não consegue ter a velocidade que a gente gostaria de ter. Imagina, a gente está falando de um projeto socioambiental dentro de uma organização e um problema hoje nacional, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é que a gente não desiste. E a gente está aí forte, firme. O projeto... Então, assim, hoje, né, o projeto, a gente tem um banco nacional de dados que a gente recebe essas informações, esses registros. Então, a gente, infelizmente, já tem ocorrência do coral-sol em ambiente natural. Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, sendo que Sergipe a gente também teve ocorrência em plataforma de petróleo e parece que recentemente no ambiente natural. Quando a gente está em alta atividade de manejo e financiamento, a gente tem uma força-tarefa. Então, quando a gente consegue, vai lá, verifica, mobiliza a sociedade civil, os atores locais, todo mundo que queira participar, porque esse é um problema brasileiro e a gente tem que trabalhar em conjunto. É um trabalho difícil, mas tem que ser mobilizado as pessoas em todas as esferas, né, para a gente conseguir avançar. Então, legislação, até que tem bastante. Ela ainda é carente, o Brasil ainda está, acho que, infelizmente, atrás de um monte de coisa, mas a gente está olhando com calma. A gente tem um monte de instruções de medidas, né, para prevenir a introdução, controlar, erradicar, seja no Ministério do Meio Ambiente, seja a União Internacional para a Conservação da Natureza também, exatamente nas suas diretrizes, diz que é preciso uma rápida mobilização de recursos, especialista na primeira detecção, agir o quanto antes, não utilizar a falta de certeza científica ou econômica como critério para não agir. E, além disso, acho que é até mais completo do que todos, a gente vê a resolução do CONABio, a Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras, ela é linda. Se a gente conseguisse colocar, se o governo conseguisse colocar ela em prática, era perfeito. A gente não tinha exatamente os problemas que a gente vem encontrando diariamente ou rotineiramente nas nossas ações, né?
Então, você... um outro aspecto importante que é exatamente isso que a gente agora está investindo muito tempo. Então, a gente precisa prevenir e mitigar os impactos, né? E, para isso, a gente precisa, para diminuir, né, minimizar esses impactos em todas as atividades, a gente precisa planejar ações de prevenção, erradicação e contenção, e controle, então manejo. Mas precisa fazer uma articulação forte com os órgãos dos governos federal, estadual, municipal e a sociedade civil, incluindo a cooperação internacional. Então, assim, eu diria que nos últimos 2 anos o projeto Coral Sol sofreu uma reestruturação exatamente para que a gente conseguisse avançar, mesmo que lentamente, mas de forma crescente, né, nessa direção. É um trabalho... Então, o projeto ele é dividido em 5 áreas. A gente tem um plano nacional de monitoramento, a gente tem um plano de manejo, tem o resgate social, pesquisa, desenvolvimento e inovação e educação ambiental. A gente vem fazendo monitoramento lá na Baía da Ilha Grande desde 2000. A gente tem 2 tipos de monitoramento. Monitoramento extensivo, onde a gente quantifica, faz uma quantificação, ela é semi-quantitativa, a metodologia. Então, a gente levanta essa abundância e exatamente a proposta dele é mapear o coral-sol, a distribuição dele ao longo da zona costeira brasileira, né? E, além disso, a gente tem um monitoramento intensivo. Começou depois, em 2005, onde a gente tem transectos permanentes em 3 regiões, 8 locais na Ilha Grande, 8 locais na Ezequiel Tamoios, na unidade de conservação, e 8 locais em Ilhabela, onde a gente vem monitorando e investigando o efeito do coral-sol na comunidade bentônica ao longo do tempo, né? E, mais recentemente, a gente desenvolveu um protocolo de monitoramento também para o manejo, que é diferente da metodologia que a gente usa nesses 2, que é específico para manejo, que ele é mais setorizado, né? E para exatamente a gente poder usar como chave até para delineamento. Esses monitoramentos eles servem de base para a gente poder, então, controlar os corais, e existe um outro monitoramento do próprio manejo, para a gente poder ver a efetividade das nossas ações. Então, em relação ao manejo, a coordenação hoje está sob a coordenação da doutora Andréa Junqueira, que é a pesquisadora lá da FRJ. A gente tem um grupo de trabalho de manejo, que se encontra frequentemente, mensalmente, e discute as estratégias de manejo para o coral-sol. Esse grupo ele tem pessoas de diferentes localidades, tem gestores ambientais, tem pesquisadores, tem sociedade civil organizada. É uma tarefa difícil e a gente tem que realmente discutir em conjunto. Então, a remoção, a recuperação ambiental, hoje no projeto Coral-Sol, ela é feita através da remoção manual, como vocês viram no filme. Então, a gente desenvolveu ao longo desses anos um protocolo de remoção que visa minimizar o impacto no meio ambiente. A gente tem as licenças concedidas pelos órgãos ambientais para controle e para o monitoramento, assim como para a comercialização. Então, todo o trabalho, né, a equipe, seja ela de catadores ou de voluntários, ela a gente tem uma capacitação feita inicialmente. Então, até o momento, a gente já capacitou 200 pessoas, já fez 144 saídas de remoção, né, contabilizando 230 mil corais removidos. E quando a gente fala sobre questões de controle e de erradicação, exatamente a gente coloca pontos muito importantes. Porque quando você remove uma colônia de coral-sol, a gente pensa, poxa, mas foi uma só, 2, 3, 10, 100 mil, 200 mil, quantas tem, né? A gente precisa desses números, até a gente, ser humano, precisa de números para poder entender a vida. É melhor medir as coisas, mas e a gente vem, então, buscando esses números como cientista também, né? E exatamente o que a gente verificou é que quando você remove uma colônia são vários pólipos, baseado nos dados de fecundidade e tudo, você está removendo como se fosse entre 90 e 120 mil larvas de corais. Então, você vai, claro que a gente está falando de invertebrado marinho, que vai assentar uma porcentagem pequena, mas ainda assim, mesmo que fosse 1%, ela é muito alta.
Então, assim, a gente tem que imaginar o quanto a gente está evitando que a coisa espalhe e aumente, né? E acaba que uma região está bastante contaminada, por exemplo, como o caso do Rio de Janeiro, na Baía da Ilha Grande, ela também é fonte de propágulos para outras regiões. Então, você, na verdade, tem que ter uma estratégia de manejo que contempla controle e erradicação. E tem que pensar em diferentes escalas, né? Regionais, nacionais, se a gente está falando de comunidade de conservação. Então, acho que, assim, para cada situação, você tem que ter uma estratégia, você tem que ir trabalhando paralelamente em tudo. E aí a gente tem esse Banco Nacional de Registros e Manejo, que a gente integra, e ele está disponível para consulta para órgãos ambientais e coisas, exatamente para poder ajudar a gente a entender esse panorama e avançar na questão. Então, além disso, já foram feitas várias erradicações, 18 erradicações desde que a gente começou, isso assim, entre 2011 e 2012, no canal de São Sebastião, aqui em São Paulo, em Alcatrazes, na Isaac Pinambás, em Santa Catarina e mais em vários outros locais, né? A gente trabalhou então no Rio, na Isaac Tamoios, e uma boa notícia é que recentemente a gente, voltando na unidade de conservação, a gente notou, junto com os gestores, que o trabalho que as localidades que a gente fez essa redução não voltou. Então, que é um ótimo sinal, e é o que foi colocado aqui, que realmente o homem precisa, infelizmente, ele quer ver o antes e o depois, mas às vezes a gente vai pagar muito caro para ver o depois. Mas a gente já tem essas informações e a gente tem que, de uma forma, ir evoluindo. Então, a geração de renda, né, como é que ela é feita, o resgate social. A proposta central, né, do projeto é exatamente recuperar o meio ambiente através da geração de renda. E através da... Inicialmente a gente pensou, então, começou a trabalhar com artesanato para comercializar. E exatamente substituir as espécies, a comercialização ilegal de espécies de corais nativos, que a gente sabe que acontece bastante. Então, a gente tem um grupo de catadores na Ilha Grande, que a gente trabalha com eles desde 2006. Né? A gente já capacitou 30 catadores e alguns artesãos. Então, assim, a gente notou ao longo desses anos que quando a gente está numa atividade maior, né, e que a gente consegue, então, a gente oferece capacitação não só numa questão prática, mas numa questão teórica mesmo, ambiental. Tem aulas, então eles vão se comprometendo mais com o meio ambiente, isso passa a fazer parte da realidade deles. Então, eles viram agentes multiplicadores de verdade, não é uma coisa assim, né, by the book. Eles sentem na pele, eles veem que realmente participar faz diferença na vida deles também, no meio ambiente. Então, a gente acaba incentivando essas lideranças até locais, né, além de gerar renda extra para essas pessoas e seus familiares, e aumentando a qualidade de vida. Aí, mais recentemente, a gente começou a desenvolver, então, exatamente, investir na cadeia produtiva no início, na comercialização, então, no desenvolvimento de produtos junto a designers, artistas, que têm, inclusive, já experiência em trabalhar com comunidades e com reaproveitamento de plantas e etc. Então, que é a Mônica Carvalho, ela já faz esse trabalho na Amazônia e ela agora vem trabalhando com a gente, né? Então, a proposta é exatamente que a gente comercialize e esse recurso retorne para o projeto e, além disso, a gente capacite e faça o resgate social, né? Que ela passe essas informações todas e que essas pessoas possam se apoderar disso e fazer um bom uso e com um benefício para eles. Então, a gente tem um selo verde que explica exatamente o que é um bioinvasor, que a gente tem uma licença, que é crime ambiental retirar sem essa licença, né, e o que significa ao comprar o Coral-Sol, o que você está ajudando, o que as pessoas estão ajudando. Então, nesse período, a gente já fez vários trabalhos. Na verdade, a educação ambiental é transversal em todos os momentos do projeto. E a gente já envolveu, então, mais de 150 mil pessoas, vários agentes, né, tornou vários agentes multiplicadores exatamente dessa temática sobre bioinvasão e biodiversidade, porque a proposta exatamente ao tocar no assunto sobre bioinvasão, você está falando sobre o impacto biológico, você está destacando a biodiversidade, o seu tesouro, a importância dele, das espécies, das relações, né?
Então, a gente já ofereceu vários cursos, palestras, oficinas. No período que a gente estava com o centro de visitantes na Ilha Grande, a gente tinha uma visita guiada, uma trilha interpretativa que saía, né, do Abraão e era costeira até chegar na praia. Então, foi até acho que mostrado no filme. E aí, assim, é um momento de sensibilização de turistas, de moradores. Inclusive, no momento, a gente está com um projeto de participação dos moradores locais também nessas atividades, não é só na catação, né? A gente, então, também capacitou professores sobre essa temática na Baía da Ilha Grande, gestores ambientais de várias unidades de conservação, dessas regiões todas que a gente falou, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, e vem recebendo estagiários que participam das diferentes atividades do projeto. Inclusive, recentemente, a gente recebeu uma estagiária canadense e ela ficou encantada assim, com o trabalho. Ela tinha 19 anos e ela assim, foi um exemplo para todo mundo, inclusive, porque ela era tão nova, mas ela mergulhou durante 3 meses e passou semanas lendo para entender o que estava fazendo. Depois foi à Ilha Grande, fez manejo junto com a gente. Depois foi para a FRJ fazer pesquisa sobre a alimentação do coral-sol. Assim, a gente precisa envolver o máximo de pessoas e engajar e levar isso para tudo. E a gente tem, então, como eu falei antes, uma rede de pesquisa aplicada, né, de desenvolvimento e inovação, que é a Rede Coral Sol, sob coordenação do professor Joe, da UERJ. Ele também é coordenador técnico do projeto Coral Sol. E a gente tem hoje, nessa rede de pesquisa, quer dizer, mais de 15 instituições ligadas a gente, entre Fiocruz, UERJ, UFRJ, INT, USP, Unifesp. Então, a gente tem pesquisadores de diferentes regiões, mais de 30, trabalhando para exatamente subsidiar informações relevantes, né, para desenvolver técnicas inovadoras de manejo também, porque a gente tem situações maiores, a gente tem que pensar, no caso, se a gente vai fazer uma contenção, ou como já foi falado anteriormente aqui, eventualmente a gente tem que sacrificar para ganhar, e a gente tem que aprender a pensar nisso, né? Então, é uma equação difícil, né? Mas precisa se pensar, né? Não dá para deixar do jeito que está. E, além disso, a gente tem também, então, pesquisas buscando prospectar compostos químicos para fins farmacológicos, para agricultura, para avicultura. A gente também está desenvolvendo análise de risco em unidades de conservação, para avaliar a probabilidade de contaminação em locais que o coração ainda não chegou. A gente tem estudos genéticos para poder pesquisar então a origem, né, de onde ele veio e tudo. A gente tem pesquisadores do Caribe, exatamente agora, a situação lá do coração não está fácil, eles estão tendo que fazer remoção, então eles estão em contato com a gente, pedindo informação para descobrir como é que funciona aqui no Brasil, o que a gente já passou. Então tem que ter esse investimento e tem que ter essa boa relação para a gente encontrar uma boa solução. É um problema sério, é um desafio, é difícil e a gente tem que ir, mesmo que seja devagar, mas vai crescendo. Então a gente realmente vem subsidiando política pública, a gente está em contato direto com os órgãos ambientais, então é procurado volta e meia para consulta, oferecendo oficinas, capacitação sobre o assunto, né? Na verdade, eu estava conversando com a Silvia agora há pouco. Se a gente senta e espera, a gente faz o nosso trabalho. A gente teve uma reunião há 2 anos atrás. Aí, poxa, a gente vai com o maior gás, junto um monte de gente. A gente tem que ficar em cima, a gente tem que ficar, realmente, vai na secretaria, vai ajudar, porque muitas vezes não é uma questão de vontade. Também é muito fácil generalizar, falar assim, falta de vontade política. Tem várias questões, mas até entre elas tem questões porque, infelizmente, os órgãos federais, estaduais, municipais, têm vários problemas internos, né, de carência de recursos, de pessoas. Tem até, às vezes, vontade, mas não consegue, então frustra. Então, acho que assim, a gente acaba, como sociedade civil organizada, tendo um papel exatamente muito grande, que é a missão da instituição, de articular para poder conservar, né, a biodiversidade. Então, a gente tem vários parceiros, a gente sempre está aberto para novas parcerias, porque acho que quando a gente trata desse assunto, a gente toca em todas as áreas, na realidade. Quase todo mundo que eu converso, quando eu sento assim, numa mesa de bar, ou uma mesa séria, uma mesa a lazer, assim, as pessoas se encantam e falam, como eu posso ajudar? Porque tem alguma forma que eu posso ajudar. Ou na matemática, ou na parte comercial, ou na parte ambiental. E as pessoas
desenvolvendo. Eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que ir avançando. Então, é isso. Eu falo para vocês curtirem o Facebook, participar, virar agente multiplicador, não retirar sem licença e registrar, se tiverem qualquer ocorrência. É isso. Obrigada.